Olá a todos, sejam bem-vindos novamente à disciplina de instrumentação industrial. Infelizmente, nós tínhamos planejado aí terem nossos encontros de laboratório de forma presencial, mas não foi viável. Então, vocês podem ver no guia de estudos que foram adicionados 4 unidades de ensino, e nessas unidades nós teremos então a realização de simulações computacionais, alguns exercícios para terminarmos o nosso conteúdo de instrumentação, dessa parte prática que seria em laboratório. Tá? Então vocês já têm uma tarefa aí para entregar até a próxima semana e eu vou passar algumas orientações com relação a essa tarefa. Então vocês vão utilizar o software Multisim. Eu já passei vários vídeos lá de como utilizar essa ferramenta e, inclusive, como baixar essa ferramenta. Ela tem uma limitação de quando você baixa ela, você pode utilizar ela apenas por 7 dias, mas eu coloquei lá um vídeo onde explica como que você estende para estar utilizando por mais 45 dias o software de forma gratuita, tá? Então, é só assistir os vídeos que estão no AVA, que vão dar todas as orientações. Também lá no AVA, vocês vão ter as orientações de como inserir, né, cada um dos elementos que estão representados aqui nesse circuitinho, tá? Então, vocês vão simular 6 circuitos como esse, tá? Circuitos aí RLC. Esse daqui é um circuito RC, então a gente tem a resistência e a capacitância. E nós vamos utilizar um gerador de sinais e um osciloscópio, que é o osciloscópio Tektronix. E ele é bem parecido com um osciloscópio real. Então, como nós vamos ver aqui, mexendo nele é como se a gente estivesse fazendo a simulação real em laboratório. Foi por isso que eu optei por utilizar esse software. Então, a gente tem outros softwares de simulação, mas esse software ele permite a gente então estar comparando com o modelo real. É como se a gente estivesse mesmo manipulando o osciloscópio no laboratório. Tá? Então, vou passar algumas orientações para vocês. Primeiro, com relação ao gerador de sinais, que é esse aqui, tá? Então, não tem nenhum vídeo explicativo para vocês com relação a esse gerador de sinais, e eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Então, primeiro, vocês vão pegar ele aqui, ó, nesse ícone, no segundo ícone, tá? Então, aqui, ó, né? Então, aqui tá gerador de função, tá? Então, vocês vão pegar ele aqui, para deixar como tá aqui no formato. Vocês podem ir com o mouse aqui apertando, então, vocês têm aqui a opção, ó, de rodar ele, tá? Então, através do Ctrl R, que é aqui ó, o ícone, vocês podem estar fazendo aqui e rodando ele e deixando ele como ele tá colocado ali, tá? Então, quando eu abrir aqui, ó, a gente tem como estar alterando a frequência e a amplitude da tensão que nós vamos utilizar, tá? Então, aqui o nosso formato de onda que a gente vai utilizar é o formato senoidal. Então, não está colocando o formato senoidal. E por que que eu não estou pegando uma fonte comum? Porque quando a gente colocar aqui, ó, para rodar, né, esse circuito, se eu colocar uma fonte comum e a gente vai estar alterando a frequência, como vocês vão ver na tarefa a todo momento, eu teria que fazer o quê? Vim aqui pausar, ir lá novamente, modificar a frequência, colocar para rodar novamente. Então, esse gerador de funções, ele permite que você vai fazendo as alterações sem precisar parar de rodar. Instantaneamente ele já vai dando os resultados. Por isso que a gente vai estar utilizando esse gerador, tá? No laboratório, nós temos gerador de funções físico, tá? Então, é o quê? Através de um botão lá, a gente vai rodando esse botão e vai alterando a frequência, tá? E aqui a gente vai alterar essas frequências digitando. Então, qual que é a frequência que a gente deseja? Ah, 60 Hz. A gente digita 60 ali. Qual que é o valor de pico que a gente deseja? Vamos digitar também, tá? Então, vocês vão ter várias frequências que vão estar lá numa tabelinha. Vou começar, então, 15.9, tá? Presta atenção que tem que ser ponto, não pode ser vírgula, porque senão o software vai dar erro. E aqui a tensão que nós vamos estar utilizando lá é 5 volts de pico a pico, né? Então, a gente vai estar 5 volts de pico, tá? Seria 10 volts de pico a pico. Então, a amplitude que a gente vai estar utilizando é a amplitude aqui de 5.
E aí, então, vocês vão fazer essas configurações aqui, tá? Então, ele já está configurado e vocês vão pegar esse osciloscópio, que é o último que está aqui, ó, osciloscópio, né, da Tektronix. Por que nós vamos pegar esse osciloscópio? Porque quando a gente dá 2 cliques com o mouse nele, ó, ele abre um osciloscópio bem parecido com o osciloscópio real que a gente utiliza. Então, por isso que nós vamos estar utilizando ele, tá? Porque aí a gente pode estar fazendo simulações bem parecidas com o que a gente faria mesmo no laboratório. Então, aqui nós vamos configurar inicialmente, então, uma frequência, por exemplo, de 15.9, já selecionamos o valor de 5, tá? Estamos com o osciloscópio aqui. Depois que o circuito estiver montado, né, tudo certinho, não esqueçam do terra, pessoal, tá? Se vocês não colocarem o terra aqui, aonde que esse terra está inserido? Aqui, ó, em Source, tá? Em Fonts, vocês vão descer e pegar aqui, Ground, tá? Não esqueçam de aterrar, porque se não aterrar aqui, ele vai dar erro na simulação de vocês. Tá? Então, um cuidado especial que vocês têm que ter aí, que não pode esquecer desse aterramento. Então, depois que vocês fizerem a simulação desse circuitinho aqui, vocês vão colocar aqui para rodar, tá? Ó, como que ele é parecido com o real? Ó, se eu desligar aqui, tá desligado. Então, vocês vão fazer todo o acesso desse osciloscópio, ó, liguei, desliguei a tela, tá? Como se fosse o real mesmo. Então, vou colocar para rodar. Ó, não apareceu nenhum erro. Se tiver algum erro, vai aparecer como mensagem aqui embaixo para vocês, tá? Então, significa que não tem nenhum erro no que foi montado. Vou ligar o osciloscópio, tá? O meu aqui já está configurado, mas muitas vezes vocês vão ligar aqui e ele vai estar todo desregulado, tá? Então, ó, às vezes vocês vão estar aqui com essas divisões aqui, ó, todas desreguladas, não aparecendo praticamente nada, ou um sinal distorcido, alguma coisa assim. Então, vamos aprender primeiro como que a gente regula o osciloscópio. A primeira coisa que a gente tem que regular é a amplitude. Como nós temos 2 canais, nós vamos deixar as 2 amplitudes iguais. Então, qual que é o valor? Ó, tá vendo aqui que está 100 volts? Por isso que está tão pequenininho. Vocês selecionaram quanto aqui? 5 volts no valor de pico. Então, a gente tem que selecionar aqui, ó, né? E vamos deixar o mesmo valor que a gente selecionou. Aqui agora está 2, tá? Podemos deixar aqui 5 volts para o canal 1. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Como se a gente estivesse rodando aqui, ó. Tá vendo? Ó, 1 volt, 2 volts, 5 volts para o canal 2. Então, primeiro, o que a gente está ajustando aí é a amplitude, tá? Além da amplitude, a gente tem que sempre trabalhar aqui o que é divisão no tempo. Então, toda vez que vocês mexerem na frequência, esses 2 canais aqui, vocês não vão precisar mais ficar mexendo nele, tá? Mas esse aqui, sempre vocês vão precisar mexer. Então, cada vez que vocês alterarem a frequência aqui no gerador de funções, vocês vão ter que aqui ir na divisão de tempo e vão estar regulando, tá? Então, agora apareceu, né, um formato de onda ali, né? Então, tá aparecendo canal 1, canal 2. Ah, se você está vendo só um formato de onda, não está vendo os 2, aperta aqui, ó, que às vezes o seu canal 2 não está habilitado, está habilitado apenas o canal 1, tá? Então, preste atenção quanto a isso, ó. Agora está habilitado só o canal 1, está aparecendo só em amarelinho, agora está o canal 1 e o canal 2. Só que essas ondas, elas estão sobrepostas, tá? Daqui a pouquinho isso aqui muda. Pela configuração que a gente tem aqui, elas estão sobrepostas, por isso que não está dando para ver certinho uma e outra. Mas presta atenção se está aparecendo o canal 1 e o canal 2 aí para vocês, tá? Aqui, nós vamos colocar na tela o que a gente deseja ver dessas ondas, tá? Primeiro, vamos habilitar a frequência, para a gente ver se a frequência que a gente está simulando está certinha, tá? Então, vocês vão vir aqui nesse botão, né? Vão clicar. E aí ele vai aparecer, tá? Aqui o que nós queremos estar visualizando. Eu quero, no canal 1, por exemplo, eu vou selecionar a frequência. Então, eu estou aqui selecionando o canal 1 e o tipo agora. Então, eu vou clicar aqui, é a frequência. Já apareceu aqui, ó, a frequência que eu estou analisando, a frequência 15.9, tá? Só que eu não quero que só isso fique aparecendo aqui nesse cursor. Eu quero ver mais informações. Então, eu vou lá nesse botão novamente, vou clicar nele
e vou continuar selecionando. Agora eu quero ver o valor RMS dessa tensão no canal 1, tá? Então, eu vou clicar aqui novamente, é no canal 1 que eu quero estar vendo essas informações, então eu não vou alterar, tá? E aqui é a frequência? Não, não é a frequência, então eu dou mais um clique. Agora aqui é o período, tá? O que é o período? O período é o inverso da frequência. Qual que é a frequência que nós estamos utilizando? 15.9. Então, se eu dividir 1 por 15.9, ele vai dar justamente o valor que está ali, tá? Que é de 62,8 milissegundos. Então, é o período, né? Então, o osciloscópio sempre informa sempre dá essas informações, tá? Além do período, a gente tem aqui, né, outros valores. Esse valor não me interessa. Esse daqui é o valor de pico a pico. O que significa o valor de pico a pico? É do valor, né, do topo dessa onda, né, que a gente fala, e o vale, tá? Então, isso é o valor de pico a pico. Como o nosso valor é 5, então daqui nós temos de 0 a 5, aqui de 0 a 5, então o valor total é de 10. Isso é o valor de pico a pico, tá? E aqui é o que interessa pra gente, que é o valor RMS. O que é o valor RMS? É o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? Só confirmando os nossos cálculos, como a gente está utilizando o valor de pico igual a 5, dividido por raiz de 2, nós vamos ter o valor de 3,535, tá? Então, por isso aqui ele fica variando, porque é como se fosse uma simulação real, e ele está arredondando ali para 3,54, tá? Certinho o nosso valor de RMS, aí o valor de entrada, tá? Então, é isso que a gente quer. Então, vamos deixar isso daqui e vamos lá pegar uma outra medida que a gente quer que aparece ali, ó. Tá? Já setei aqui, então tá aparecendo a frequência e tá aparecendo esse valor aqui, RMS do canal 1. Só que eu quero ver também o valor RMS do canal 2. Então, agora eu vou selecionar aqui novamente. Em vez de ser canal 1, vou colocar canal 2. E vou colocar aqui, não é frequência que eu quero, não é período, não é aí o valor de pico a pico, tá? É o que? Valor RMS. Então, é o que está aparecendo aqui, tá? Então, terminei, coloca aqui. Se eu quiser mais informações, tá? Então, vamos dizer que eu queira ver no canal 2 também o valor máximo que está dando, tá? Então, eu posso selecionar aqui canal 2, tipo, frequência não, período não, né? Valor de pico a pico também não, valor RMS já está lá, valor mínimo menos 5 volts, valor máximo 5 volts, que é justamente o que a gente colocou, tá? Então, a gente coloca aqui. Então, isso aqui são as informações que estão aparecendo para a gente, tá? E o que vai interessar mesmo são esses dois valores, que vocês vão ter que anotar na tabelinha de vocês. O valor do canal 1 e o valor do canal 2, tá? Quando vocês fizerem, então, cada frequência, vocês vão estar anotando lá na tabelinha esses valores. Então, eu não preciso parar de rodar, posso vir aqui novamente, ó, e mudar a frequência. A nossa segunda frequência aí, por exemplo, é o valor de 159, tá? Então, eu venho aqui e seleciono e digito 159. A hora que eu setar aqui, posso fechar, ó, ele já mudou, tá? Aqui continua com 5 volts, mas eu vou ter que ajustar, como eu falei para vocês, a divisão no tempo, tá? Então, toda vez que vocês mudarem a frequência, tem que ajustar essa divisão no tempo aqui para vocês conseguirem visualizar a forma de onda. Tá? Então, aqui já mudou, né, para a frequência de 159 Hz agora. É bom aparecer a frequência para vocês verem que estão simulando certinho. E agora já estão alterando os valores aqui, tá? Então, vocês vão alterando a frequência conforme aquela tabelinha até chegar à nossa frequência máxima aí, que é a frequência o quê? Né, que a gente colocou de 159 mil, né? Então, a gente pode digitar aqui 159 mil, ou então colocar aqui 159 e aí colocar aqui kHz. Então, tem essas duas opções. Se a gente selecionar kHz, a gente digita apenas 159, tá? Ou 159 mil Hz, tá?
Olha lá, mudou novamente o nosso gráfico, mudou a nossa frequência aqui para 159 kHz, e eu tenho que ir lá mexendo, então, na divisão de tempo para conseguir visualizar, tá? Então, vai mexendo aqui, ó, tá? Até vocês conseguirem ver a forma de onda de forma senoidal aí, bonitinha, tá? Aí, melhorou um pouco, agora sim, tá? Então, o que está acontecendo? Ó, o meu canal 1 continua com a mesma tensão. Essa tensão do canal 1 não é para mudar, tá? Então, o que é para mudar? É a tensão no nosso canal 2, porque quem está alterando aqui o valor dessa dessa tensão é o capacitor, tá? Porque a resistência, ela não muda o valor conforme a tensão, conforme a frequência. Quem está dominando aí é o capacitor, né? Porque a gente tem que, para determinar a reatância capacitiva, é 1 sobre ômega C, né? Então, o que é ômega? Ômega é igual a 2πf. Então, nós temos aqui que a frequência, ela interfere, então, conforme o valor da capacitância, tá? Então, é a capacitância que está variando conforme a nossa frequência. E presta atenção aqui, ó. Não vão anotar lá 35,2 volts. Isso aqui é o quê? Milivolts, tá? Então, 35,2 milivolts, isso daqui corresponde a 0,0352 volts, tá? Então, é isso que vocês vão estar anotando lá na tabelinha de vocês. Ou coloca lá milivolts, ou coloca 0,0352 volts. Tá? Presta atenção aqui quando vocês estiverem simulando. Então, para cada um dos circuitinhos, vocês vão estar fazendo isso, sempre trabalhando aqui no ajuste para vocês visualizarem, tá? Então, conforme o melhor ajuste, vocês conseguem visualizar certinho aqui o formato da onda. E aí, vocês podem dar print da tela para fazer o relatório de vocês, mas o que eu quero é que no final vocês peguem, então, a tensão de saída, que seria a tensão do canal 2, menos a tensão de entrada para cada uma das frequências que vocês simularam. Faço o cálculo, né? Então, de uma dividido pela outra, tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Façam esse cálculo e depois gerem um gráfico, tá? Esse gráfico, eu quero que vocês façam um gráfico de dispersão com curva suave, tá? Então, para não ficar aquele gráfico de linha cheio de pontas, então vocês vão trabalhar com curva suave. O próprio Excel, né, ele tem um gráfico que faz isso para vocês. Então, vocês vão fazer isso, vão gerar 6 gráficos e vão fazer o relatório. Então, essa é a tarefa que vocês têm para estar executando aí, tá? Então, tem todas as orientações de como baixar o Multisim, de como ter até 45 dias para utilizar o software gratuitamente. Tem 7 vídeos, né, ao total aí ensinando como que utiliza a ferramenta do Multisim. Só não tem detalhes, né, do gerador de sinais, que foi o que a gente explicou aqui para vocês. Tá? Então, essa é a tarefa e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.